Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Graziel, juntamente com a professora Aline Amorim, nós vamos falar um pouquinho sobre as contribuições da EAD em tempos de crise. Na realidade, a gente quer trazer um pouco de reflexão e algumas possibilidades de discussões sobre o conceito de educação à distância, sobre a modalidade de EAD, e sobre essas questões de ensino remoto emergencial que tem sido bastante debatido, principalmente nesse tempo em que a sociedade está enfrentando as questões do coronavírus. Então, para a gente começar a discutir um pouco sobre essas questões que estão tomando a nossa atenção em questão de educação à distância, em questão de tecnologias da informação e comunicação, é importante a gente entender que está tendo uma diferença entre o que seria a modalidade de educação à distância e o que seria esse ensino remoto emergencial que o MEC e a sociedade brasileira têm proposto. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho, a gente tem a ideia da educação à distância como, na sua concepção e na sua teoria, pautada em alguns teóricos, entre eles a gente tem o próprio Mike Moore, que vai trazer a discussão e o conceito de educação à distância, e aí ele traz a ideia de educação à distância como um aprendizado planejado, que ocorre normalmente em espaços, em lugar que é diferente de um contexto de sala de aula, né, um local de ensino específico, e que essa modalidade de educação à distância ela exige técnicas específicas e essas técnicas específicas de criação de curso, de instrução e de encaminhamento de atividades e até a forma de comunicação que ela acontece através dos meios de tecnologias digitais exige uma disposição organizacional e até administrativa e de gestão de tempo. O próprio autor, Michael Moore, vai trazer no conceito de educação à distância a ideia de uma modalidade em que vai exigir tanto o processo de aprendizado quanto o processo de ensino, e isso significa que é um processo de aprendizado que é intencional, que é planejado, né, e que não acontece de forma acidental e nem acontece de um momento para o outro, né? Isso quer dizer que a gente não consegue fazer uma educação à distância a toque de caixa, né? A gente faz uma educação à distância através de planejamento e através de ações que acontecem de forma prévia e de forma durante o processo. E que essa modalidade também tem como característica a própria interação, comunicação e compartilhamento entre os sujeitos envolvidos, que acontece em especial pelas tecnologias da informação e comunicação. Então, se a gente for parar para entender um pouco sobre esse conceito, essas questões teóricas da modalidade de educação à distância, a gente entende que essa modalidade ela é uma modalidade que vai, de acordo com o que até o Romero Torre traz, que é uma educação sem distância, que busca por um acompanhamento sem distâncias pedagógicas entre os alunos, né? Isso significa que trata de uma modalidade de educação em que os processos de ensino e aprendizagem devem ser planejados, executados de uma forma que tenha um rigor, um cuidado e aí uma responsabilidade com um processo que vai estar acontecendo entre os sujeitos, que é justamente para promover esse aprendizado. Então, em suma, assim, a gente consegue entender o quanto esse conceito de modalidade EAD, de fato, é um conceito em que exige um planejamento prévio e que exige umas técnicas específicas e que exige um acompanhamento durante, que ela é pautada num uso intencional de recursos de tecnologia da informação e comunicação, para promover um processo de aprendizado nesses sujeitos a partir das interações estabelecidas. Então, este é um contexto de conceito de educação à distância mais amplo, né? Mas que dá para a gente entender que é um conceito que exige um planejamento prévio e durante, e é um desenho de uma modalidade que vai muito além de um planejamento que acontece da noite para o dia. E aí, para a gente conseguir entender um pouquinho sobre essa ideia do ensino remoto emergencial, a professora Aline vai trazer um pouco de como o MEC tem entendido isso,
e como a Sociedade Brasileira de Educação também tem trazido esse termo, né? Então, Aline, por favor. Então, olá, eu sou a professora Aline Amorim, estou aqui junto com a professora Patrícia, então, nesse diálogo sobre essa questão da EAD, né, a modalidade à distância em momentos de crise, né, como nós vivemos a partir do mês de março aqui no país, e mundialmente também falando, né, todas as mudanças que estão ocorrendo, ocorreram e ainda estão ocorrendo na educação por conta do combate a essa pandemia. E aí, a professora Patrícia falou muito bem que nós precisamos diferenciar, né, o que é a modalidade à distância, com todas as suas particularidades, e o que é esse ensino remoto. Então, o que nós vivenciamos durante o mês de março, aqui no Brasil, falando daqui especificamente, e dos órgãos aqui internos, vivenciamos muitas pessoas apavoradas, né, para usar bem esse termo, professores, alunos, famílias, com a situação de agora é tudo EAD, né, então, de uma forma um tanto equivocada, nós assistimos, né, muitas pessoas apavoradas, muitos memes sendo criados, né, EAD relacionando a estresse e várias outras questões, e que a gente precisa realmente entender essa diferença. E aí eu considero que os órgãos usaram termos adequados, né, então, por exemplo, a portaria 343 do MEC, o que ela colocou, né, ela não colocou as aulas agora vão ser AD, e sim, as aulas presenciais, elas vão ser substituídas por aulas que utilizem a tecnologia, então, vou colocar corretamente como está, então, aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. E a Sociedade Brasileira de Computação chamou modalidade de ensino remoto, ou seja, nenhum dos dois órgãos usou o termo modalidade à distância, justamente porque tem todo esse contexto e essa necessidade de adequação tecnológica e metodológica, né, e de formação dos professores, desenho didático dos cursos, que a Patrícia já colocou muito bem com respaldo teórico aqui no início dessa nossa fala. Então, a gente pode entender que os órgãos estiveram com um discurso adequado ao que realmente quem trabalha e pesquisa na área da EAD também entende, né? Agora, essa prática que a gente vai desenvolver agora ao longo aqui, que nem sempre ela é muito bem adequada. Então, eu passo de volta para a professora Patrícia. Então, para a gente conseguir entender um pouco dessa prática, eu acho que isso que nesse tempo de crise tem nos feito pensar e vai ficar para a gente enquanto aprendizado e até enquanto desafio, é a gente se dar conta que a gente está no momento de cultura digital, se fala muito nessa cultura digital, existem muitas pesquisas e muitas vezes até parece que os estudos são redundantes, porque parece que a gente está falando a mesma coisa já há tempo, e aí a gente se depara num momento como esse, em que as aulas precisam ser paralisadas, em que as tecnologias da informação e comunicação precisam ser utilizadas, e a gente tem muitos professores, alunos, sujeitos que ainda não se sentem confortáveis com esse uso, mesmo diante dessa cultura digital que está tão presente para nós. Então, a gente tem um questionamento, né, e aí a educação à distância, ela existe há muito tempo, né, ela começou com a ideia de cartas, mas ela não surgiu ontem, né, ela surgiu já faz muito tempo, passou pelo rádio, passou pela TV, aí chegou com o advento da internet e teve essa sua dimensão, e hoje a gente tem a educação à distância em pauta, né? E temos que fazer as aulas acontecerem e não podemos parar, a educação não pode parar, né? Então, como que a gente faz essa educação não parar dentro de uma cultura digital, mas ainda com sujeitos que não estão totalmente se sentindo confortáveis para desenvolver essa aula, né? Então, a gente tem aqui vários aspectos, não só de formação de professor, não só de uma questão de compreensão sobre cultura digital, mas também no que trata na questão de estrutura e de recurso físico que a gente tem enquanto Brasil, né? E aí não é à toa
que a gente tem que entender um pouquinho alguns dados que estão apresentados para nós, né? Dados tanto do MEC quanto de próprias pesquisas que vão nos trazer dados de pessoas à internet, que têm acesso da internet e como estão acessando. Então, para a gente entender um pouquinho, a gente tem alguns dados, como a própria pesquisa do CETIC, que vai trazer a pesquisa das tecnologias da informação e comunicação no uso domiciliar, e vai mostrar, em 2019, que 70% da população brasileira está utilizando o acesso à internet, está com acesso à internet. Mas aí a gente coloca ali no cantinho, né? E os outros 30? Os outros 30 ficam excluídos, né? Os outros 30 a gente deixa de lado. Onde é que estão esses outros 30, né? E um outro dado importante que aparece também nessa pesquisa é que 97% desses sujeitos que utilizam as pesquisas, o acesso à internet a partir dos seus dispositivos móveis, eles não têm usado necessariamente de um computador, e sim de um celular, né? Então, o celular tem sido o dispositivo móvel de maior acesso à internet. Mas a gente ainda não tem a totalidade da população brasileira com acesso à internet. E por quê? Porque a gente ainda tem muitas escolas em situação de falta de estrutura, em escolas, principalmente as escolas rurais, elas têm um acesso deficitário no que tange ao acesso de internet. Tem muitas escolas que têm o equipamento do computador, mas elas não têm o acesso à internet. Tem muitos professores ainda hoje que a gente vê a formação, e se a gente pegar a grade de formação inicial de qualquer licenciatura, a gente vai ver que a formação do uso para a tecnologia da informação, para o uso da informática na educação, se dá, às vezes, em uma disciplina. Então, em plena cultura digital, parece que em uma disciplina vai dar conta de preparar esse professor para ensinar na cultura digital. A gente tem alunos que não têm disciplinas na educação básica, trabalhando em como ser aluno na cultura digital, porque a gente tem os dois lados da moeda, né? Além da falta de acesso, além da dificuldade de acesso, além da forma de acesso que se dá principalmente pelo dispositivo móvel, e a gente ainda pensa muitas vezes curso e planejamento, educação à distância, voltado simplesmente para o desktop, não necessariamente para o dispositivo móvel. A gente tem ainda a questão de capacitação e formação, tanto docente quanto discente, né? E isso porque a gente ainda não se deu por conta dessa cultura digital que está posta para nós, né? Dessa cultura digital que a gente vive e que já está fazendo parte do nosso dia a dia há muito tempo, mas que a gente não se deu conta, né? Então, a gente tem alguns dados aí que o MEC agora colocou para nós. A gente está atualmente com 300 milhões de alunos no Brasil com as suas aulas suspensas. E a EAD está sendo uma possibilidade para alguns desses alunos, porque alguns desses 300 milhões de alunos estão utilizando as suas aulas semipresenciais através do ensino remoto, emergencial. Só que daí a gente encontra professor que não sabe ainda utilizar a própria computação nas nuvens, né? Ou a gente ainda encontra discussões como a proposta da Sociedade Brasileira de Computação em colocar na educação básica o pensamento computacional, e ainda tem muita resistência, um movimento de resistência de não entender a compreensão e necessidade dessa formação ou desse assunto. Então, a gente tem que entender um pouquinho que cultura digital é essa que está posta para nós, né? A gente está dentro de um período em que essa cultura, na realidade, ela é um manifesto contemporâneo que está para a gente. E é uma cultura nova, que eu diria que se dá até como uma cultura híbrida, porque ao mesmo tempo em que a gente está se apropriando dessas tecnologias da informação e comunicação, assim como a gente se apropriou das questões de cultura alfabética, né? A gente está se apropriando dessas questões de tecnologia da informação e comunicação para aprimorar a nossa forma de falar, de se comunicar, de interagir, de compartilhar, de produzir. Mas ainda é um processo lento, apesar de uma demanda imensa de pesquisas, apesar de uma presença imensa de pesquisadores falando sobre cultura digital, ainda é carente. E aí aqui eu lembro um pouquinho do Bauman, né, que vai trazer, que é um sociólogo polonês, já falecido, que traz o conceito de sociedade, de modernidade líquida,
E ele traz uma citação que ele fala que nós estamos correndo em cima de um lago gelado, onde a gente tem uma fina camada de gelo e a gente tem que correr muito, porque se a gente não corre, a gente corre o risco de afundar nas águas geladas, né? E o que ele quer dizer? Que a gente está sempre correndo atrás de uma apropriação que a gente não dá conta de se apropriar. E este é um momento da cultura digital, e essa cultura digital híbrida é um momento em que a tecnologia aparece numa variedade e numa rapidez e numa velocidade em que realmente não dá tempo de se apropriar totalmente de um recurso tecnológico para conhecer outro, porque o outro já está sendo lançado. Mas ainda assim a gente vê a formação de professor e a formação discente com fragilidade no que trata o domínio, a apropriação e conhecimento do que é essa cultura digital, de como eu produzo nessa cultura digital, de quem sou eu nessa cultura digital, de como eu vou interagir nessa cultura digital. E isso veio latente, principalmente agora, com esse momento da crise do coronavírus, né? Então, a gente está passando por uma cybercultura onde a gente pode definir como uma cybercultura híbrida, né? Que ao mesmo tempo em que as tecnologias da informação e comunicação, elas estão aí, ainda há falta de estrutura física, há falta de acesso e dificuldade de acesso à internet, há falta de capacitação docente para o uso adequado das tecnologias, a falta de formação para o aluno sobre como ele vai produzir conhecimento a partir das tecnologias da informação e comunicação. E nesse contexto, a EAD acaba sendo fragilizada. Por quê? Porque a EAD ela não acaba sendo uma opção porque se identifique, se gosta da modalidade, mas sim porque é uma modalidade de mais fácil acesso, por conta do valor, por conta do tempo, por conta de onde ela consegue alcançar esses sujeitos que estão lá em locais que muitas vezes é difícil ele estar numa região onde o curso é disponibilizado. Então, ela acaba sendo uma modalidade de fácil acesso, e não necessariamente uma modalidade porque se acredita nela, se gosta dela, né? E isso fragiliza a ideia e a concepção de educação à distância. E esse contexto todo que está acontecendo agora por conta do coronavírus e por conta dessa educação à distância emergencial, está fragilizando mais ainda. Porque o termo que se utiliza é, né, vamos fazer aula em EAD, mas essa aula em EAD não é uma modalidade EAD, é um ensino remoto emergencial e não necessariamente modalidade de educação à distância. Por isso que a gente começou tentando discutir um pouco que EAD é essa, né? E que conceito é esse de modalidade de educação à distância? O que exige isso? Então, para a gente conseguir entender um pouco. A gente tem algumas ações, como, por exemplo, as ações do MEC, que são ações para a gente também pensar um pouquinho sobre o que nós, enquanto educadores, enquanto pesquisadores na área da cultura digital, podemos fazer para depois dessa crise, né, para tentar aprimorar essas questões de cultura digital que estão latentes para nós hoje. E aí a gente vê, por exemplo, o próprio MEC colocando disponível para os professores, coordenadores, diretores, inclusive para os pais, cursos online de alfabetização, que são cursos de MOOC, que são cursos autoinstrucionais. E aí a gente pergunta, né, até que ponto esses professores, esses coordenadores, esses pais estão com competências e habilidades para ser um aluno virtual, né? Para se permitir aprender nesses cursos. Será que esses pais estão acessando esse ambiente? Será que isso está fazendo efeito? Mas o MEC disponibilizou. Só que só o fato de disponibilizar não garante que faça, né? Então, existe todo um processo que tem que ser pensado e planejado antes. E aí está uma oportunidade para quem atua e pesquisa com cultura digital, né? Outra questão que o MEC trouxe também é a própria ideia e possibilidade da educação EAD para a educação básica, que é uma possibilidade de tentar ter um pouco das aulas virtuais, e aí coloca os professores de alguma forma em polvorosa, e aí a gente tem casos de professor que tem nos procurado e nos colocado que não quer aparecer em vídeo, porque não quer ser chacota, porque não quer, já virou figurinha no WhatsApp, porque o aluno filmou ele na webconferência.
né? Ou o professor que não sabe nem baixar um arquivo anexado, né? Baixou, fez download, não identificou onde é que está. E não sabe, não é porque ele não ele tem culpa, é porque ele não foi formado para isso. Isso não fez parte da formação dele. Isso passou obsoleto durante a sua formação. Porque a formação ela está se voltando a um conhecimento específico e não necessariamente aos conhecimentos gerais que são latentes de uma cultura digital. E aí a gente tem algumas questões da própria UMEC trazendo e disponibilizando 15 salas virtuais para a webconferência, né? Como se essas 15 salas virtuais para a webconferência fossem dar conta de toda essa demanda. Então, existe uma necessidade de formação, de capacitação, de pensar ações de extensão, de pensar ações de pesquisa, de pensar cursos de formação que estão latentes, não só por conta dessa própria situação do coronavírus, mas por conta das próprias ações e desdobramentos que o MEC está trazendo, né? Que ficam evidentes algumas falas e algumas questões dos professores que eles têm sofrido nesse momento. Então, a professora Aline, ela pode trazer e compartilhar um pouco para nós algumas questões do que ela tem visto também, né, sobre as ações do MEC. Então, Aline, por favor. Então, vamos lá. Resgatando um pouco do que a professora Patrícia falou no início sobre a questão da fluência digital, né? Um termo muito comum que a gente vê nos referenciais teóricos e em quem lida com a educação à distância é o termo nativos digitais, né? A maioria dos professores que atua nessa área já ouviu falar, sabe o que é, né? Então, aqueles alunos, aqueles estudantes que eles nasceram nessa era digital, já convivem com a tecnologia. Só que numa situação dessa, na qual os alunos ainda não têm o hábito, não têm a prática de estudar por meios remotos, o fato dele ser fluente numa rede social, por exemplo, e postar vídeos e tudo mais, não significa que ele vai ter sucesso na aprendizagem, por exemplo, num ambiente virtual. Ou então, se o professor usar o Facebook para criar um grupo de estudos, isso não significa, não é garantia. Então, a gente não pode achar que, por conta de que o aluno é um nativo digital, ele tem condições de utilizar as ferramentas, né, anexar um arquivo, como a Patrícia colocou, utilizar um editor de texto, que são várias ferramentas que se utiliza, né, no ensino remoto, digamos assim. Então, isso é uma questão. E a outra questão é a questão da formação, né? Então, a formação, ela não pode se dar no conhecimento apenas das ferramentas, né? Colocar uma lista de ferramentas, colocar um glossário de ferramentas, não significa que o professor vai conseguir fazer o uso pedagógico dessas ferramentas. Então, o pavor maior nesse momento não é conhecer ferramentas, a maioria sabe que elas existem, é fácil pesquisar, mas até você aprender a utilizar a própria ferramenta já é um tempo. E mais, fazer o uso pedagógico dessa ferramenta, que eu acho que é o nosso principal ponto, ou seja, na educação à distância, nós trabalhamos com o uso pedagógico dessas ferramentas já há bastante tempo, e pesquisando, e sempre se aperfeiçoando para poder fazer uma educação mediada com essas ferramentas tecnológicas, né? E o professor que está entrando agora no ensino remoto, ele não tem esse domínio, né? Alguns até usam, mas não com esse objetivo. Então, acho que isso é um cuidado principal que o professor tem que ter nesse momento, né? Nós trouxemos aqui algumas recomendações, até da própria Unesco também, né, recomendações mundiais, que eu não vou ler, eu vou passar aqui, depois essa apresentação fica, mas eu gostaria de fazer algumas reflexões com exemplos práticos, né, do que nós, que somos professores, pesquisadores da área de educação à distância e atuamos, né, e agora falando um pouco do lado prático, o que a educação à distância pode contribuir, né, com o seu know-how, digamos assim, dos professores, das práticas, dos pesquisadores, para que esse momento de transição, que é um momento temporário,
mas que tem que servir de exemplo para que nós estejamos preparados em qualquer momento, em qualquer crise, né, não só essa agora do Covid, mas que isso seja incorporado à nossa prática, é isso. Por quê? As experiências de educação à distância, bem planejadas, com desenho didático adequado, elas não podem ser comparadas a esse momento, né? Mas, já que estamos nesse momento e ele está posto, tem algumas questões que a gente pode trabalhar e ajudar até os professores que estão nessa situação um pouco de desespero, como a Patrícia colocou, de se deparar com essas ferramentas e não saber usar. Então, a primeira delas que eu gostaria de falar é que não tem tempo adequado, isso é certo, então o professor não vai conseguir fazer o melhor que ele poderia, né? E pensar também nas condições de suporte técnico que ele tem. Então, a instituição está dando suporte? Não está? Se está, ok, ele vai discutir com a sua instituição. Se não está, ele vai fazer o que ele pode dentro dos limites tecnológicos dele. Então, às vezes, é mais viável escolher ferramentas mais simples, né? Ferramentas que ele se sinta confortável para trabalhar, ou seja, não está acostumado a gravar vídeo, ou não tem vergonha, não se sente bem, opta por um áudio, né, vai fazer uma atividade síncrona, né, se preparar, fazer um roteiro, pensar no tempo dessas atividades, que elas não pode simplesmente transpor o presencial para o remoto, né, isso não vai funcionar, porque se eu pegar, por exemplo, a minha aula, 60 minutos, e ficar lá em webconferência, depois vem outro professor e outro professor, imagine o estudante passar a manhã inteira na frente do computador, olhando para uma tela. Então, a gente precisa considerar essas questões, né, isso não é adequado, as pesquisas vêm mostrando, né, o tempo, por exemplo, vídeos também de longa duração, isso tudo são questões que hoje, quem trabalha com educação à distância já tem esse domínio e já pode colaborar com esses professores que estão entrando agora. Pensar, por exemplo, na questão da flexibilidade, ou seja, nesse momento, o professor pode fazer o máximo que ele puder, mas ele também precisa entender que os seus alunos também, e as famílias desses alunos, estão passando por uma situação que interfere no emocional. Então, assim, pensar que aquilo naquele momento pode não ser a prioridade do aluno, não necessariamente que não esteja funcionando a sua metodologia, mas que alguns alunos talvez precisem de flexibilidade, de prazos, de que momentos síncronos, por exemplo, sejam gravados para que depois ele possa assistir. Às vezes o aluno pode não ter um local adequado, não ter uma internet boa naquele momento, mas depois ele consegue acompanhar. Então, pensar nessas questões de acessibilidade também. São algumas questões que eu trago para a gente refletir em cima dessas questões que a Patrícia já colocou do que está sendo posto. Então, o MEC colocou cursos, né, a Unesco, como eu mostrei aqui na apresentação, está passando algumas recomendações, e uma questão muito importante que a gente precisa pensar, que é muito discutido na educação à distância, é a questão do feedback, né, ou seja, como que o professor vai se comunicar com esse aluno. Eu não posso simplesmente escolher uma ferramenta e usar como repositório de conteúdos, ficar enviando materiais, vídeos, PDF, seja por qualquer ferramenta que for, e não ter um canal de comunicação com esses alunos. Isso não se concebe mais isso na modalidade à distância, né? Então, um exemplo que a gente pode citar é realmente dessa questão do feedback na comunicação, ou seja, você teve proposta de aluno você teve proposta de atividades para o seu aluno, você tem que dar um retorno para ele. E uma outra coisa também é a questão da interação e da interatividade. Então, atividades que promovam interação, que promovam colaboração, isso é comprovado que tem muito mais eficácia no processo de aprendizagem do aluno, do que ele ficar sozinho, isolado, com materiais. Então, essas são algumas questões que eu coloco, assim, que mesmo numa situação emergencial, é possível, sim, que o professor considere essas questões, né, na sua prática. Até porque eu vou dar um exemplo, né, eu sou professora na modalidade à distância,
E quando nós produzimos uma disciplina online, nós vamos considerar que ela está adequada mais ou menos lá pela segunda, terceira oferta. Por quê? Porque tudo que os alunos interagem, todos os feedbacks, todas as dúvidas que surgem no processo, isso é incorporado a uma nova oferta da disciplina. Por quê? É o aluno participando, né? Como diria o professor Marco Silva, é o co-criar, né? É você conseguir participar do processo de aprendizagem como um estudante ativo. Então, isso a gente precisa pensar nas questões de interatividade e que com todas as ferramentas disponíveis que nós temos no momento, é bem possível de fazer. E agora eu passo a palavra, então, para a professora Patrícia fazer mais alguns apontamentos sobre essas questões. Eu acho que agora a gente vai, na realidade, já encaminhando assim para os apontamentos mais finais, né? Então, na realidade, quando a gente pensa sobre as questões de tecnologia, da informação e comunicação e educação à distância, e a gente analisa esse contexto, o que tem que ficar claro para nós é que essa educação à distância ela exige algumas questões de conhecimento e de planejamento prévio e de conhecimento e planejamento durante, né? Então, o que está sendo posto, de fato, não é uma EAD na sua essência, na sua concepção. Mas o que está como desafio para nós, eu acho que é o que fica como aprendizado e fica como desafio e até como um momento de conhecimento e de construção para os próprios sujeitos que estão interagindo e se arriscando a interagir neste momento, é justamente se apropriar e se dar conta dessa cultura digital. Se apropriar e se dar conta dessas tecnologias da informação e comunicação que estão postas para nós. Se apropriar e se permitir utilizar isso. Né? Independente de tentar colocar isso numa caixinha de modalidade de educação à distância ou não. Não vamos agora ficar nessa angústia, nessa celeuma, nessa discussão de que é educação à distância, não é, tem que ser, não tem que ser. Vamos tentar fazer o possível, né? Sempre diante de qualquer crise e de qualquer urgência que vá necessitar o uso de competências e habilidades que eu ainda não tenho, que eu possa olhar para o meu entorno e tentar tirar desse meu entorno possibilidades de aprendizado, tanto para mim quanto para aqueles que interagirem comigo. Né? Então, esse entorno está rico de tecnologia. E aí a gente tem algumas dicas, né, de como pensar essas possibilidades com esses professores. A gente tem alguns professores que não querem aparecer em vídeo, e realmente o vídeo às vezes fica muito pesado. Então a gente tem vídeo de aplicativo de comunicação, não quer utilizar o aplicativo de comunicação, grava um podcast, existe uma demanda e uma possibilidade de podcast, grava um áudio de narração, não quer fazer videoaula, faz uma webconferência, não quer fazer a webconferência, faz um vídeo gravado curto, né? Então, existem possibilidades. E, principalmente, pensa que, neste momento, tanto tu quanto o sujeito que está em interação contigo, que é o teu aluno, o sujeito que está do outro lado no papel de aprendiz, esse sujeito ele precisa também ter a gestão do tempo. E a gente tem uma demanda, uma possibilidade de organização do tempo e gestão desse tempo a partir de vários aplicativos que podem também ser utilizados. Aqui a gente traz meio que um popurrí de diferentes ferramentas que podem ser exploradas por vários profissionais da área da educação para tentar entrar em interação e no momento de interação social, né, e de produção de conhecimento dentro do necessário e possível nesse momento. Então, a gente tem dentro do Z-Learning, o Moodle, que já é conhecido, o Google Education, o Canva. Para a webconferência, a gente tem o Meet, o Zoom, a gente tem para a comunicação, o próprio WhatsApp e o Telegram. A gente tem, entre outros recursos, para gravação de podcasts, acho que é no slide após, né? Para gravação de podcasts, a gente tem o Cashbox, o Audacity para gravação de áudio, o Studio Rec. A gente tem para transmissão síncrona, né, de aulas, a gente tem o streaming, a gente tem para recursos de colaboração online que acontecem ao mesmo tempo, né, ou coletivamente.
a gente tem a própria família Google, ou o Canva, ou o Padlet, ou o Google. Então, existe uma infinidade de recursos disponíveis para nós que a gente pode fazer uso. Ah, mas eu não conheço, eu não domino. Mas eu posso tentar me arriscar a utilizar. Eu acho que esse é o momento da gente tentar não encaixar nada de modalidades e tentar olhar para a cultura que a gente está vivendo e tentar tirar proveito do que a EAD pode nos ensinar, independente de estarmos ou não fazendo uma educação à distância, né? Então, para a gente tentar fazer um fechamento, a professora Aline tem algumas considerações finais que eu acho que são bem pertinentes para a gente fechar essa nossa ideia da nossa fala. Então, Patrícia, o que nós percebemos, assim, nas discussões que temos feito, né, com nossos pares, o que essa crise nos deixa, né, como alerta e aprendizagem? Primeiro, como você falou, nós temos que estar juntos, colaborando, aprendendo. Temos também que ser criativos e nos disponibilizar a aprender, né, a viver esse novo, a viver mesmo essa cultura digital, que, como você disse no início, ela ainda está híbrida, né, um tanto híbrida. E as instituições, né, as políticas públicas também, os governantes precisam compreender que precisamos muito ainda de investimento em informação. E a educação à distância, nesse momento, pode colaborar muito, né, com essas experiências, com essas práticas, para que a gente possa ter realmente uma fluência, que os professores, independente de modalidade, eles saibam utilizar as tecnologias e mediar de uma forma qualificada. E uma dica, assim, final, que eu gostaria de deixar para quem estiver nos assistindo ao longo do seminário, ou depois, enfim, experimente, né? Faça cursos online. Hoje temos vários MOOCs abertos, gratuitos. Faça cursos com mediação também, para que você, enquanto professor, possa experimentar e possa sentir como os seus alunos também vão sentir. É óbvio que as experiências são diferentes, que os estilos de aprendizagem, né, são diferentes, mas uma vez que você começa a experimentar, você entende que não deve usar sempre a mesma metodologia, você entende o que funciona, o que não funciona de acordo, né, com os objetivos daquele grupo, daquela turma, e isso vai te ajudar muito nesse processo de domínio mesmo, de fluência, domínio do uso pedagógico, não só tecnológico, porque qualquer um de nós é capaz de ler um tutorial e aprender a usar uma ferramenta. Acho que o desafio maior está no uso pedagógico dessas ferramentas. E também, não espere muito de si mesmo, porque num momento de crise, nós não temos todo o suporte que uma equipe EAD, às vezes com mais de 10 pessoas envolvidas na produção, tem. Então, não espere muito de si mesmo, use a sua criatividade e vamos todos juntos enfrentar qualquer momento e sempre apoiado aí no uso das tecnologias, que tem muito a contribuir. Então, de minha parte, é isso, eu agradeço a audiência de todos. E a parceria da Patrícia também. Eu acho que é isso, né, Aline? Deixamos o recado, a educação, ela, de fato, ela não pode parar, até porque a educação ela não acontece dentro de quatro paredes ou necessariamente só num espaço formal. Enquanto somos sujeitos vivos, somos sujeitos aprendentes, né? Então, a gente pode aprender em qualquer contexto e em qualquer situação, e que essa situação possa nos trazer muito aprendizado, né? E que a gente não fique na angústia de colocar a educação em caixinhas, e não fique também numa angústia de tentar crucificar a modalidade de educação à distância. Pelo contrário, vamos olhar para a educação à distância como uma possibilidade que pode sim nos ensinar muita coisa, e inclusive perceber a cultura que a gente está inserido já faz tempo, e olhar para o que essa cultura nos traz de bom e tentar fazer o melhor proveito disso. Eu acho que é isso, a gente agradece e que a gente possa ter boas reflexões e muitos CENIDs ainda para os próximos anos. Obrigada.